Oi pessoal, esse vídeo é sobre estética brasileira na Europa e eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de atendimentos na Itália. A primeira vez que eu fui para a Europa foi com o meu marido, né? Foi durante a pandemia e a gente ficou em torno de 35 dias. Então, como eu sempre tive o sonho de ir para a Europa, eu sempre tive vontade, né, de trabalhar, de morar na Europa, eu decidi que eu iria trabalhar na Europa. Como assim? Como que eu vou fazer isso dar certo, né? Como uma boa empreendedora, a gente começa a mexer os pauzinhos para isso acontecer. Então, como meu marido ele já tinha ido outra vez para a Itália, ele fez alguns contatos, alguns networks por lá, ele conheceu uma brasileira que tem um salão de beleza lá, né? Então, eu entrei em contato com ela, me apresentei e me ofereci para estar lá no salão dela, ajudar ela de alguma forma. Fiquei como secretária no primeiro momento e aos poucos, conforme ela foi pegando confiança em mim, ela foi conhecendo o meu trabalho, ela me deu essa liberdade para eu realizar trabalhos lá. E, gente, o salão dela, como brasileira, o salão dela era muito cheio, né? Ela tinha muita procura e ela tinha muitos atendimentos. E com sobrancelha não foi diferente. O dia que ela permitiu, né, realizar os atendimentos, a gente fez uma chamada no Instagram. Muitas das clientes dela quiseram agendar comigo. Então nesse dia eu fiquei muito feliz porque elas me receberam super bem. Por mais que eu não fale o idioma, elas tiveram muita compreensão comigo, né? Elas tiveram muita paciência. Então muitas pessoas já me falaram que os italianos eles são arrogantes e tudo mais. E eu discordo totalmente. Eu sempre tive experiências muito boas. Na verdade já aconteceu uma experiência meio punk, mas tudo bem, não foi em relação à estética. Então, o que eu fiz de atendimento foi design de sobrancelhas essa primeira vez. Não foi um produto mais caro, foi um serviço de valor normal, mas eu já fiquei muito feliz pela experiência. Eu levei todas as minhas coisas de maquiagem, de micropigmentação. Depois conheci, né, uma outra mulher, que é uma grande amiga minha, a Tati. E ela também trabalha com estética na Europa. E nisso ela me apresentou algumas clientes dela, eu fiz trabalho para ela lá. Nesse momento o que eu e o Léo trabalhou juntos, né, a gente fez para ela eu fiz as maquiagens, que ela tem uma linha de biquínis, e o Léo fez as fotografias, que deu super certo também. E esqueci de avisar que nessa primeira vez eu também fiz micropigmentação, ou seja, a gente fez bastante trabalho nessa nossa primeira ida. Então eu percebi de fato que a estética brasileira na Europa, especificamente estou falando da Itália, mas eu acredito que para outros lugares deve ser. Na verdade não são só as brasileiras que são valorizadas, as russas também são muito valorizadas lá. Então brasileiras e russas, elas meio que dominam o mercado. Claro que deve ter outras nações também, mas o que eu mais ouvi falar foi sobre as brasileiras e as russas. E por que elas são as mais reconhecidas, né? Porque nós brasileiras e as russas também, a gente tem muita fama de ter um trabalho mais refinado, a gente se dedica muito no que a gente faz, a gente está sempre se atualizando, né? A gente traz muitas técnicas novas, a gente está sempre inovando, então por isso que a gente é muito reconhecida na Itália, na Europa, enfim, em outros países. E como comentei, né, eu trabalhei não só com design de sobrancelha, mas com micropigmentação e com maquiagem, e todas as áreas elas deram muito certo. E nessa segunda vez que eu fui, eu decidi trabalhar apenas com micropigmentação. Eu levei poucas coisas de maquiagem, até levei coisas de cílios, mas dessa vez eu fui com muita vontade de fazer a micropigmentação. Então acabou que eu não divulguei muito os outros serviços. Mas por um lado é bom, né? Porque eu coloquei toda a minha energia em realizar atendimentos de micropigmentação. E dessa vez, gente, eu tive um anjo na minha vida. Eu vou até colocar uma fotinho com ela aqui. A Ivone, ela é amiga da minha sogra. Pra quem não sabe, a minha sogra, ela já mora na Europa. Ela é terapeuta holística. Ela faz atendimentos online e presenciais, porém na Espanha. E ela me apresentou a Ivone. Então eu entrei em contato com a Ivone e eu fiz a divulgação do meu trabalho, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, então eu vou responder algumas perguntas que as minhas clientes, meus seguidores, fizeram durante a viagem, que é: como você foi para a Europa? O que precisa de fato você ter para ir para a Europa? Primeiro, o passaporte, né? Algo clássico. Hoje em dia, para quem é aqui do Sul, em Porto Alegre e tem em Caxias, para tirar o passaporte, é um processo simples, eu não achei burocrático. Eu tirei durante a pandemia, então não tinham muitas pessoas, né, tirando passaporte nessa época, mas vale muito a pena porque é o teu documento
de permissão para você estar indo para fora. Documentos também são muito importantes, você ter todos os seus documentos, certidão de nascimento, RG. Se você quiser dirigir lá, você precisa tirar uma carteira internacional aqui. Que eu saiba, eles não cobram ou cobram um valor simbólico para você ter essa carteira internacional, poder ir para lá e, enfim, viajar pela Europa de carro. O terceiro é apenas para alguns países, que seria o seguro de viagem Schengen. Eu acho que é assim que se fala. Bom, como turista, você tem 3 meses para estar na Europa. Eu não aconselho você realizar nenhum trabalho como turista, porque você vai estar realizando um trabalho de forma ilegal e isso é muito perigoso, porque a fiscalização lá, ela é uma fiscalização ativa, ou seja, se eles te pegam, você ganha uma multa alta e provavelmente te mandam de volta para o país. As alternativas mais seguras para você ir para a Europa e poder trabalhar de forma regularizada seriam através da cidadania, né? Você ter a cidadania, se você já está no processo, se você tem algum descendente que veio da Europa e você consegue tirar a cidadania, seria a melhor opção. A segunda opção seria através do casamento, que foi a forma como eu fui para a Europa. Eu e Léo, a gente casou, ou seja, eu tenho uma permissão para estar na Europa ou ser contratado por uma empresa. Se você conseguir algum trabalho na Europa e essa empresa te der essa permissão de estar lá, você pode ficar tranquilamente e aí sim você vai atrás dos próximos documentos para estar trabalhando legalmente com estética na Europa. Cada região possui os seus regulamentos em relação ao trabalho da esteticista, né? Ou seja, você vai precisar se informar qual é a região, né, que você está, quais são as regras, o que você precisa, mas normalmente você vai precisar de um certificado internacional, ou seja, você vai precisar fazer um curso lá. Eu recomendo você fazer um curso aqui, né, aprender a técnica brasileira, se refinar, ir para lá e fazer algum curso lá para ganhar esse certificado. E o segundo passo seria se regularizar com a vigilância sanitária, que nesse caso depende muito de região. Algumas regiões vão pedir um tipo de documento, outra região vão pedir outros tipos de documentos. E sim, tem gente que trabalha de forma irregular, porém, como eu comentei anteriormente, né, gente, é um pouco perigoso. Então, quem trabalha de forma irregular normalmente trabalha a domicílio, toma muito cuidado, né, porque ninguém quer ser expulso ou ganhar uma multa. E por que elas valorizam tanto a estética brasileira? Porque, sinceramente, eu dei uma pesquisada nesse meio tempo que eu estive lá, essas 2 vezes. Pesquisei alguns lugares, eu vi a estética de uma forma geral, vendo as mulheres na rua, e eu vi que elas usam técnicas antigas, ultrapassadas, né? Não é que nem a gente, que hoje em dia, por exemplo, a gente usa sobrancelhas grossinhas, preenchidas de forma natural. Lá não, lá realmente a gente vê que a maioria dos lugares afinam as sobrancelhas das mulheres, usam técnicas de micropigmentação antiga. Então, reforçando, né, quando chega uma brasileira ou russa, elas adoram. Claro, seja muito simpática, educada e mexa os pauzinhos, porque nada acontece se você não mexer os pauzinhos. Não adianta você só falar, ai, eu trabalho com estética. Não, você precisa dominar algumas estratégias de marketing, de vendas e divulgar o seu trabalho. E Mari, como você conseguiu clientes na Itália? Então, voltando ao que eu tinha comentado com vocês, eu conheci a Ivone e através de técnicas que eu tenho de vendas, de marketing digital, eu fiz uma proposta para ela muito boa, que seria benéfica tanto para ela quanto para mim. Nisso, gente, eu consegui 6 clientes, ou seja, eu atendi 6 clientes em um dia, fora os retoques que eu realizei depois. Então, se você tem vontade de ir para a Europa, esse assunto te interessou e você gostaria de saber mais, você pode entrar em contato comigo. Os meus cursos, além de eu te ensinar a técnica de lash lifting, design de sobrancelhas para você realizar lá fora, eu te ensino também sobre marketing digital, te ensino sobre vendas e principalmente como conquistar as suas clientes na Europa. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais!